Caros irmãos e irmãs em Cristo, muito boa noite. Como sempre, é motivo para mim de grande alegria estar aqui com vocês, compartilhando esses momentos de tanta paz, de tanto amor, tanto no plano material quanto espiritual, que sempre recebemos neste templo de caridade, de luz e de amor. Provavelmente, a maioria de nós já ouviu falar da lei de causa e efeito. Para toda ação há uma reação, aqui se faz, aqui se paga. Verdade? Já ouviram falar? Quem é que não? Quem é que nunca ouviu falar, levanta a mão. Você não conta, não vale. Então, todos nós já ouvimos falar, nem bem a maioria, né? Mas, se considerarmos que o espírito é imortal, que a vida do espírito transcende essa existência, nós vamos verificar que essa lei, na verdade, ela é muito mais abrangente do que a princípio poderíamos imaginar. Então, vamos iniciar contando uma história do livro e 10 ilustrações que nos foi trazido pela abençoada psicografia de Chico Xavier, e foi contada essa história pelo irmão X. E a história é a seguinte, vou ler aqui. O rio transbordava. Aqui e ali, na crista espumosa da corrente pesada, boiavam animais mortos ou deslizavam toras e ramarias. Famílias inteiras abandonavam o casebre sob a chuva, carregando aves espantadiças, quando não estivessem puxando algum cavalo magro. Quirino, o jovem barqueiro, que 26 anos de sol no sertão haviam enrijado de todo, ruminava plano sinistro. Não longe, em Casinhola Fortificada, vivia Licurgo, conhecido usurário das redondezas. Todos o sabiam, proprietário de pequena fortuna, a que montava guarda vigilante. Ninguém, no entanto, poderia avaliar-lhe a extensão, porque sozinho envelhecera e sozinho atendia às próprias necessidades. O velho dizia Quirino de si para consigo, será atingido na certa. É a primeira vez que surge uma cheia como esta. Agarrado aos próprios haveres, será levado de roldão. E se as águas devem acabar com tudo, por que não me beneficiar? O homem já passou dos 70, morrerá a qualquer hora. Se bem que eu não concordo com essa parte não, mas eu estou quase chegando lá. Se não for hoje, será amanhã, depois de amanhã. E o dinheiro guardado? Não poderia servir para mim, que estou moço e com pleno direito ao futuro? O agaceiro caía sempre na tarde fria. O rapaz, hesitante, bateu à porta da choupana molhada. Seu Licurgo! Seu Licurgo! E ante o rosto assombrado do velhinho que assomara a janela, informou: se o senhor não quer morrer, não demore. Mais um pouco de tempo e as águas chegarão. Todos os vizinhos já se foram. Não, resmungou o proprietário. Moro aqui há muitos anos. Tenho confiança em Deus e no rio. Não sairei. Venho fazer-lhe um favor. Agradeço, mas não sairei. Tomado de criminoso impulso, o barqueiro empurrou a porta mal fechada e avançou sobre o velho, que procurou em vão reagir. Não me mate, assassino! A voz rouquenha, contudo, silenciou nos dedos robustos do jovem. Quirino largou para um lado o corpo amolecido como traste inútil, arrebatou o pequeno molho de chaves do grande cinto e, em seguida, varejou todos os escaninhos, rebuscou tudo. Gavetas abertas mostravam cédulas mofadas, moedas antigas e diamantes, sobretudo muitos diamantes. Enseguecido de ambição, o moço recolhe quanto acha. A noite chuvosa descera por completo. Quirino toma os despojos da vítima num cobertor e, em minutos breves, o cadáver mergulha no rio.
Logo após, volta à casa despovoada, recompõe o ambiente e afasta-se, enfim, carregando a fortuna. Passado algum tempo, o homicida não vê que uma sombra se lhe esgueira à retaguarda. É o espírito licurgo que acompanha o tesouro. Pressionado pelo remorso, o barqueiro abandona a região e instala-se em grande cidade com pequena casa comercial e casa-se, procurando esquecer o próprio arrependimento. Mas recebe o velho licurgo reencarnado por seu primeiro filho. No capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Allan Kardec trata do Código Penal da vida futura, onde explica as consequências de nossas ações, analisando todas as situações que dizem respeito ao sofrimento e imperfeições do ser humano, as consequências inevitáveis de nossas atitudes. E Kardec afirma categoricamente que o ser humano ele é consequência daquilo que faz de si próprio, porque afinal nós somos autores de nosso próprio destino. O sofrimento não é um castigo, diz Kardec, mas uma consequência de nossos atos e escolhas, ou, em outras palavras, a utilização de nosso livre-arbítrio. E apesar da metáfora Código Penal, Kardec não coloca Deus como juiz e executor, mas como criador da lei do progresso. Porque no contexto da lei do progresso, as ações do homem têm consequências nesta vida e em outras vidas também. E dessa forma, o Espiritismo vem confirmar aquilo que já era um preceito cristão, aquilo que já era um princípio do Evangelho de Jesus, dizendo que a cada um será dado segundo as suas obras, e que, obviamente, Deus não favorece nem privilegia ninguém. Ele apenas concede a cada criatura o mérito ou o demérito das suas atitudes, dependendo se suas atitudes são positivas ou negativas. E o Código Penal da vida futura é composto de 33 itens relacionados a esse tema. Mas, em função do tempo, nós vamos aqui mostrar apenas 2 deles que são mais relevantes ao estudo desta noite. E aqui vemos no capítulo 7, o item 8, a seguinte informação nos trazida por Kardec. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como um só pensamento mau, como não há uma única ação meritória, um só impulso da alma que se perca. Mesmo para os mais perversos, visto que tais ações constituem um começo de progresso. Olha a profundidade dessa informação. Até mesmo aqueles nossos irmãos ainda envolvidos muito nas trevas, uma pequenina ação que eles possam praticar, uma pequena ação voltada para o bem, isso daí já dá início àquela centelha de luz que está na consciência divina a crescer. E essa ação, ela não é perdida. Então, nós temos que ter em conta isso daí, a profundidade dessa informação. E a seguir, nós temos outra informação, no item 9. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não o for em uma existência, se-lhe-á na seguinte. Ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si,
Ou seja, elas estão conectadas, elas estão interligadas. Não dá para fazer um corte aqui agora, só isso. Não, está tudo interligado. E aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Quitou a dívida, acabou, não volta mais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, temos a confirmação do que acabamos de ver aqui no céu e inferno. Nós trazendo também pelo codificador a primeira informação. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta do que os suportam. Ou, em outras palavras, as nossas ações é o fator determinante para a nossa evolução, ou mais rápida ou mais lenta, mas que é. Agora, vamos pensar aqui. Será que tudo que nos ocorre na existência atual depende somente das ações que nós praticamos nesta vida ou em outras vidas? O que vocês acham? Tudo que acontece com a gente é porque aconteceu alguma coisa, ou nesta vida ou em vida passada. Ou será que existe alguma coisa pré-estabelecida antes de reencarnarmos? Também. Porque, na verdade, existe o planejamento reencarnatório. Que no planejamento reencarnatório, ele desenvolve-se no plano espiritual, onde o reencarnante, ao lado de seus mentores, faz o planejamento para essa vida. E vamos lembrar também que existem as encarnações compulsórias, onde o espírito não tem a menor condição de tomar decisões, e nesses casos os mentores decidem por ele, não participam. Mas aqui, esse foco que estamos dando aqui, é quando o reencarnante participa dessas decisões, né? Então, Kardec nos diz que são planejados apenas grandes lances da existência. E o primeiro deles são os genitores, os nossos pais. Vai definir as nossas características hereditárias, a cor da nossa pele, a cor do nosso cabelo. Se bem que o cabelo a gente pode mudar, né? Hoje em dia tem jeito de mudar. Mudar a cor, mudar a textura, se é enroladinho fica lisinho, se é lisinho fica... Mas, tirando isso à parte, a maior parte é definida. A altura, tudo, né? O biotipo. Hoje muda quase tudo, né, Alda? E também casamento e filhos. Então, quando a gente dá vontade de esganar o marido, fala, não, mas eu que escolhi esse marido, né? Eu que escolhi. E tem os motivos de ter escolhido, né? Às vezes, aquele filho ou filha difícil... Ah, meu Deus do céu, você já viu aquela história? Meu Deus do céu, eu tenho 3 filhos, criei todos os 3 igualzinho, do mesmo jeito, mas essa menina aqui não tem jeito, não pode nem me olhar, eu só olho para ela, ela já começa a brincar, não sei o quê, mas com o pai ele é um doce, ele é uma seda. Já ouviram história parecida? Por que será? A nossa profissão também já planejamos, né? No mundo espiritual. O tempo médio de vida na Terra. Gente, o tempo médio de vida na Terra, a gente, quando pratica qualquer ato que nos faça regressar ao plano espiritual, antes desse tempo de vida média ter chegado ao seu final, é uma responsabilidade muito grande. Eu não estou falando aqui de suicídio direto. Estou falando, por exemplo, de se atravessar um semáforo, um pedestre atravessar o semáforo, com um sinal, não vou nem dizer vermelho, não. Está no amarelo, eu vou correr que dá tempo. E aí ele vem atropelado. E ele desencarna. Bem antes que esse tempo tivesse extinguido. Eu não trato desse vaso físico da maneira que eu preciso tratar. Por exemplo, alguém é diabético, sabe muito bem qual a alimentação que deve. Ah, tem problema. E
poderíamos imaginar N situações em que nós provocamos a partida antes da hora. E o último item, as principais doenças kármicas. Não é tudo, mas eu tenho essa dor aqui, ó, na coluna, esse hérnia, é porque isso é coisa de outra vida. Eu fiz uma coisa, estou pagando. Será? Será que não foi dessa vida, não? Será que não foi de algum excesso cometido? Mas, gente, eu tenho uma dor de cabeça que não passa. Nossa, não tem jeito. Será que não é alimentação? Será que poderemos continuar com será que? Muito durante tempo. Então, fica a nossa reflexão. Mas também, aqui vai outra reflexão para nós. Nós dissemos que isso aqui já é planejado para a encarnação. Mas e esse planejamento? Será que ele não é feito baseado nas nossas encarnações pregressas? Baseado no que nós precisamos para evoluir? Baseado nas situações que nós precisamos passar para vencermos aquelas tendências que não são tão boas, que precisamos conseguir ultrapassar? Tá. Então, realmente está tudo interligado. O espírito é único, é imortal. Estamos falando de ação. Mas o que é ação? O que significa ação? Segundo o dicionário Aurélio, ação é o ato ou efeito de agir. É uma manifestação de uma força, de uma energia, de um agente. E em termos espirituais, nós podemos dizer que a ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para estabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é isso que distingue o homem dos animais, porque o homem atua com conhecimento de causa. Ele toma as decisões consciente, ou pelo menos deveria. E o que seria reação? Também, segundo o dicionário, reação é o ato ou efeito de reagir. É uma resposta a uma ação qualquer. É o comportamento de alguém em face de ameaça, agressão, provocação e por aí adiante. E em termos espirituais, o que é reação? Em termos espirituais, a reação é a consequência que a ação humana acarreta ao ser defrontada com a lei natural, com a lei de Deus. Então, a reação nada mais é do que uma resposta da natureza às nossas ações. Daí o termo ação e reação. Então, Deus, que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, estabeleceu essas leis naturais ou divinas. E essas leis, elas englobam nossas ações, todas as nossas ações. Sejam essas ações para conosco, para com o nosso próximo, para com o meio ambiente, tudo está regulado pelas leis naturais ou divinas. E numa fase mais rudimentar do homem, nas primeiras encarnações, funciona o determinismo divino, até mesmo porque o ser, naquelas condições primitivas, não tem ainda nível de consciência para tomar decisões. Mas com o desenvolvimento do ser humano, Deus facultou-nos o livre-arbítrio, a fim de que sintamos responsabilidade pelos atos que praticamos. Portanto, nós temos uma diretriz, nós temos um modelo colocado por Deus na nossa consciência, no sentido de nortear os nossos atos, né? Então, se alguém plantou, por exemplo, arroz, vai colher o quê? Arroz. Ação, reação. Plantou arroz, colheu arroz. E qual que seria o princípio da ação? O que determina? Então, os movimentos que executamos no dia a dia caracterizam as nossas ações. O fato de escrever alguma coisa, ou não escrever, ou obedecer à ordem do chefe, ou
dar ordens aos subordinados, ações corriqueiras que ocupam o nosso dia a dia. Essas ações nós denominamos o princípio da ação. Vamos verificar aqui alguns exemplos para clarear esse conceito, esse pensamento. Barbear-se é uma ação que a maioria dos homens pratica, certo? A maioria. O barbear-se está ligado a um princípio que o indivíduo determinou para si, que ele determinou, que ele tomou a decisão que ele vai se apresentar barbeado, ele não quer se apresentar barbudo. Como ele também poderia escolher ficar com a barba. E quando ele escolhe ficar com a barba, ele eliminaria a ação de barbear-se todo dia. Aí ele escolheu que ele quer ficar com a barba. Ele pode determinar que ele vai aparar a barba uma vez por semana, ou não. Mas o princípio é que ele já determinou antes. Ele utilizou o seu pensamento, o seu livre-arbítrio, e determinou. Então, esse é o princípio da ação. Ela é executada a partir de uma decisão que já foi pré-estabelecida. O outro exemplo, por exemplo, assistir uma palestra. Qual que seria o princípio dessa ação? O princípio é que o palestrante já determinou que ele vai preparar, ou ela vai estudar o tema, vai preparar. E o ouvinte? Qual é o princípio? O ouvinte já determinou que ele vai estar preparado mentalmente e espiritualmente para ouvir, para assimilar, para trocar. Então, tanto uma ação como outra, já houve um princípio anterior que determinou a ação. E isso para tudo. Isso aqui foram simplesmente 2 exemplos assim, do nosso dia a dia, né? Para clarear o conceito. E qual que seria o princípio da reação, então? Porque, geralmente, a palavra reação, muitas vezes, ela vem impregnada com o sentido assim, de dor e sofrimento, como o pecado ardendo no fogo eterno do inferno. A reação já pensa alguma coisa desse gênero. E no meio espírita, é muito comum dizer que a reação tornou-se sinônimo de karma, o que implica sofrer e resgatar dívidas do passado. Mas, na verdade, a reação é simplesmente uma resposta, nada mais. Uma resposta que tanto pode ser boa como pode ser má, dependendo das ações que praticamos. Ela, por si só, o princípio da ação não é bom nem ruim. É o resultado das nossas ações, né? Então, suponhamos que estejamos praticando boas ações. Então, para que vamos aguardar o sofrimento? Por outro lado, se a prática de uma ação não for condizente com a lei de Deus, ou seja, se ela não expressar o bem, se ela não for praticada em função da vontade de Deus, das leis de Deus, qual, nesse caso, que seria a reação em relação à lei de Deus? O que vocês acham? Alegria? Não, né? Não. Dor e sofrimento. Consequência natural. Então, nós poderíamos interpretar esse raciocínio assim. Há uma ação que provoca uma reação, que, por sua vez, é a ação que provoca uma ação da reação, que vai provocar uma nova reação, e que vai provocar uma ação da reação, e que vai provocar outra ação. E a gente pode continuar nesse círculo. A isso nós chamamos cadeias de ação e reação. E continua no círculo vicioso. Até que um dia, pela misericórdia divina, algum dos protagonistas dessa cadeia resolva sair pela tangente e resolva seguir os ensinamentos de Jesus e consiga quebrar essa cadeia de ação e reação. Mas aqui eu coloquei 6 itens por falta de espaço, porque ela pode continuar, né, rodando. Termina o 6, volta para o 1. Então, a filosofia hindu chama essa cadeia de karma, que seria o somatório do mérito e demérito de todas as ações que praticamos. Mas, na verdade, nós entendemos como espíritas que é a ação e reação de nossos atos que nós podemos sair dessa cadeia pela misericórdia divina, praticando os ensinamentos que temos
de mancheias à nossa disposição, os ensinamentos de Jesus, né? E essas cadeias de ação e reação, elas têm o objetivo de nosso aperfeiçoamento, de nosso burilamento, que culminará um dia na perfeição do espírito. Eu digo perfeição, perfeição relativa, porque a perfeição absoluta somente Deus a tem. Mas da perfeição máxima que o espírito pode alcançar, isso também nós vamos alcançar. E, voltando aqui, na ação e reação, vamos falar um pouquinho sobre a lei de Talião, porque ela faz parte de nossa história desde os primórdios da civilização. A expressão lei de Talião, em latim, significa lex talionis, onde a palavra lex significa lei e a palavra talis significa tal ou igual. Então, a lei de Talião, o que ela é? Olho por olho, dente por dente. A pena ou o castigo vai ser no mesmo grau da ofensa que foi cometida, que foi realizada. E encontramos essa lei em trecho do Antigo Testamento, a lei de Moisés, né? A gente encontra a lei de Talião. E essa expressão olho por olho, dente por dente, pagar na mesma moeda, que se faz assim se paga, entre outras. E no tempo de Moisés, fazia-se necessário uma lei desse nível, fazia necessário a imagem de um Deus vingativo, de um Deus até mesmo cruel. Era a única forma de Moisés conseguir controlar aquele povo endurecido, aquele povo embrutecido. Naquele tempo, há quase 4.000 anos atrás. Mas, com o passar dos milênios, nós evoluímos, verdade? Nós evoluímos. E de hoje temos um nível de consciência diferente, muito diferente dos tempos de Moisés. Hoje, a critério exclusivo de nosso livre-arbítrio, nós temos duas opções. Uma delas seria continuar a lei de Talião, desejando ofender na mesma proporção que nós somos ofendidos, seguindo aqueles preceitos de 3.800 anos atrás da lei de Talião. Essa é uma opção. A outra opção seria o quê? Escolher seguir a Jesus, que há mais de 2.000 anos atrás veio nos ensinar que ao recebermos uma ofensa, podemos superá-la com o pensamento caridoso de que o ofensor é uma pessoa, é um irmão necessitado de esclarecimento e ajuda. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a codificação kardeciana vem, como sempre, nos trazer informações preciosíssimas, inestimáveis, quando no capítulo 1, o item 23 da Gênesis, Kardec nos diz: já não é o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena-se retribua olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal. Não façais a outrem o que não quereis que vos façam. E, continuando, já não é o Deus mesquinho e meticuloso que impõe, sob as mais rigorosas penas, o modo como quer ser adorado, que se ofende com a inobservância de uma fórmula. Mas o Deus grande que vê o pensamento e não se honra com a forma. Enfim, já não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado, compreendido. Temos lições preciosíssimas que Kardec veio nos trazer. É só procurar que a gente encontra. E aqui, continuando agora com o Livro dos Espíritos, nós continuamos com o mesmo nível de informação, de outra forma, quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: disse Jesus, quem matou com a espada morrerá pela espada.
estas palavras não consagram a pena de talião e assim a morte imposta ao assassino não constitui a aplicação dessa pena, porque se nós formos interpretar o evangelho literalmente, nós poderíamos, à primeira vista, concluir que Jesus está endossando a aplicação da lei de talião. Como interpretação literal do evangelho, em muitas situações, pode levar a esse tipo de conclusão errônea. Então, Kardec fez essa pergunta ao Espírito da Verdade. E vamos ver aqui a resposta. Cuidado! Estais equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta vida ou em outra. Aquele que provocou o sofrimento de seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer aos outros. É este o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas como vós mesmos houverdes perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isso. Então, a doutrina espírita vem, como sempre, buscar a essência moral dos ensinamentos de Jesus e vem nos alertar para que não cometamos erros como interpretação literal da palavra de Jesus. Né? Porque a lei de Deus é justa e sábia. Não existe erro para Deus. Deus acerta sempre. E é por isso que dizemos que o acaso não existe. O acaso não existe. O nosso futuro está diretamente conectado às ações que praticamos no presente. A gente quer saber como é que será que foi minha vida anterior e tal. Vamos observar agora como é esta vida atual. O que está acontecendo? E como é que vai ser minha vida na outra encarnação? Observe o que eu estou fazendo agora. O que eu estiver fazendo agora, eu vou ter a reação na vida futura, em outra existência. Né? Porque, na verdade, nós não somos máquinas, nós não somos robôs, nós somos criaturas capazes de tomar decisões e gradativamente vamos adquirindo consciência. E isso determina o rumo dos acontecimentos, porque Deus tem paciência conosco. Ele nos dá o tempo que nós necessitamos. Ele não apressa o crescimento. Como a gente pode querer que uma criança de 5 anos tenha a mesma compreensão de uma criança de 10? Ou que uma criança de 10 tenha a compreensão de um jovem adulto de 22, 23, 24 anos? Se nós, que somos seres ainda imperfeitos, nesse estágio de evolução que nos encontramos, temos essa compreensão não só com nossos filhos, mas com crianças, filhos de amigos, de conhecidos, e até mesmo crianças estranhas que podemos encontrar no mall. Imagina Deus, então, hein? Então, Deus não perdoa nem premia ninguém. Faz simplesmente cumprir a sua lei. Que, afinal de contas, está onde? Onde é que está mesmo que está a lei de Deus? Consciência. Na nossa consciência. Obrigada. A lei de Deus está na nossa consciência. Ele simplesmente faz com que a lei cumpra, porque nós somos o centelha divina. E como é que nós deveríamos reagir em relação ao sofrimento? Bom, eu estou sofrendo. Então, qual que seria a minha primeira providência? Verificar onde é que eu errei. Verificar onde é que nós erramos. Puxa vida. Reconhecer o erro. Bom, caso tenhamos cometido um crime, um deslize, alguma ação errada, já dissemos, devemos reconhecer e arrepender.
Então, eu arrependo, tal. Puxa vida, eu não devia ter feito isso, realmente eu arrependi. Bom, eu arrependi, está tudo resolvido, está tudo certo, não precisa fazer mais nada? Basta apenas o arrependimento? Não. Não basta. Temos que o quê? Que reparar o mal que fizemos. Temos que reparar o mal. E não adianta adiar, porque mais cedo ou mais tarde a conta vem. Mais cedo ou mais tarde a nossa consciência nos indicará o erro e teremos que reparar esse erro. Não adianta tentar escorregar, negar, porque vai ter que fazer a reparação. Se não nessa vida, em outras. Quanto mais cedo a gente conseguir reparar, né? Melhor. Mas, como Deus é pura misericórdia, Ele nos deixou a lei de causa e efeito. Porque, na verdade, essa lei é um GPS espiritual. Pensa bem. É um GPS espiritual. Porque muitas vezes nós cometemos um erro porque nós não temos consciência desse erro. Nós, naquele nível de consciência que estávamos, quando cometemos aquela ação, nós não tínhamos consciência de que poderia ser um mal, que poderíamos prejudicar alguém. Mas a lei de causa e efeito, e naturalmente aliada à reencarnação, nos dá esse entendimento, nos corrige a rota, nos mostra o caminho, nos mostra o que devemos fazer. Por isso que eu digo que é um GPS espiritual. Está ali. Está ali para nos mostrar. Mostrar onde estamos e para onde devemos ir. Bom, a gente tem que colocar as coordenadas certas no GPS também, né, gente? Se eu quiser ir para Ocala e colocar o GPS com o endereço de Miami, eu não vou chegar em Ocala. Né? Vai para Turnpike no sul, em vez de pegar o norte. Então, essa questão da ação e reação, das situações todas que nós discutimos aqui, tem uma história que nos foi trazida pelo espírito Hilário Silva, pela psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, que eu acho muito interessante, que vem ilustrar bem essa situação. É a história do Saturnino Pereira, que perdeu um dedo numa máquina que ele estava trabalhando. Que ele era condutor dessa máquina e perdeu o dedo na máquina. E ele foi o centro das atenções. Todo mundo comentava, mas como Saturnino? Saturnino é espírita e ele é tão bom, ajuda tanta gente. Ele não faz mal para ninguém. Como é que o Saturnino pôde perder o dedo? Isso não é justo. Parecia até mesmo que é um fato que ia de encontro com a justiça divina. E o pessoal comentando, lá no centro espírita, mas como é que pode? Aí, à noite, numa reunião no centro espírita, uma reunião mais reservada, o orientador espiritual revelou a Saturnino que numa encarnação anterior ele havia triturado o braço de seu escravo num engenho rústico, num engenho de cana. E o orientador espiritual falou assim para o Saturnino: por muito tempo no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo. Por muito tempo. E você, Saturnino, implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil, o braço inteirinho. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho dos bens aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Alegre-se, meu amigo. Você está pagando em amor seu empenho à justiça. O Saturnino, em vez de perder o braço inteiro, perdeu simplesmente um dedo. Pela prática da caridade. Anteriormente, no início, nós vimos a história do barqueiro Quirino. Lembra? Que assassinou o usurário Licurgo, que por sua vez em espírito passou a ser obsessor do Quirino.
Quirino, atormentado pelo remorso, pelo arrependimento, mudou-se, casou, tentou mudar de vida e recebeu Licurgo como seu primeiro filho. Nós bem podemos imaginar as cadeias de ação e reação ali originadas. Dá para a gente imaginar, né? Onde, envolvendo o Quirino e o Licurgo em atormentadores grilhões de dor e sofrimento. Até que um dia, um deles seja tocado pela misericórdia divina que habita na nossa consciência e quebre essa cadeia. Mas até que isso aconteça, né, pela situação do desencarne, do Licurgo, por toda a situação, nós bem podemos imaginar. E, por outro lado, acabamos de ver a história do Saturnino, que redimiu-se pela caridade, resgatando o seu débito com a lei de Deus através do amor ao próximo, através do trabalho. E então a gente pode dizer que a caridade tem um valor inestimável, a caridade não tem preço. A caridade ajuda-nos a reparar os danos que causamos aos outros, que causamos à lei de Deus, de uma maneira muitíssimo mais rápida, muitíssimo mais acelerada, onde a dor e o sofrimento são grandemente minimizados. Olha a história do Saturnino aí, ó. Em vez de perder o braço inteiro, perdeu só o dedo. Imagina a diferença, até mesmo, não vou nem dizer só no dia a dia, em vez de ficar sem um braço, ficou só sem o dedo. E a dor? A dor de perder um dedo deve ser bem menos que perder um braço inteiro, né, gente? Né? Então, são exemplos simples, mas muito ilustrativos, né? Que nos mostra que se soubermos nos pautar por uma conduta reta, sem muitos agravos à lei de Deus, certamente nós adquiriríamos créditos para uma passagem mais tranquila para a pátria maior. Vocês não acham que vale a pena fazer o esforço? Com certeza, né, Alda? Por isso que estamos aqui juntos, nos apoiando mutuamente, todos nós trabalhadores, todos nós buscando o mesmo objetivo. E com os nossos corações repletos de gratidão ao Pai da vida, dizemos: obrigada, Senhor, por receber-me em teus campos verdejantes, onde as flores do trabalho se multiplicam a cada instante pelas mãos dos ceareiros de boa vontade. Obrigada, Senhor, por iluminar os nossos caminhos, na certeza, Senhor, de que os caminhos iluminados por Ti salvam e perdoam aqueles que vivem nas trevas. Obrigada, Senhor, pelo chamado amigo. Ajuda-me, Senhor, a não medir esforços. E quando o cansaço de mim se aproximar, por ser ainda espírito imperfeito, ajuda-me a pensar menos em mim e mais em nossos irmãos. Obrigada pelo grande alimento que me sustenta as forças e faz-me abrir os braços em prece para receber a Ti, através daqueles que, como eu, erraram muito e necessitam trabalhar. Ajuda-me, Senhor, a saber agradecer sempre. Muito obrigada, Senhor.